Paulo, é porque ninguém está falando, eu acho que é por isso que não está escutando nada. Nós já vamos começar. Todo mundo quietinho, tímido. Boa Todo noite, mundo. professor. Boa noite. Todo É mundo super esquisito, né? educado, olha só. Esquisito bater papo assim com gente que nunca viu, mas é gostoso. Estou bastante aí motivada, adoro o assunto e um prazer em conhecê-lo. Da mesma forma, né? Então, vamos lá, gente? Vamos Boa começar, né? noite também. Vamos lá. Boa noite. Boa noite a todos. Oi. Eu vou pedir para vocês mutarem. Boa noite. Boa noite. Eu vou pedir para vocês colocarem no mudo por causa da interferência, faz um barulho, tá? Por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos vocês. Recebi várias boas noites aqui, foi para todo mundo, eu sei, mas a parte que me toca, eu já fiquei super feliz. Então, agora, boa noite para todos e todas. Tem alguns assuntos que eu levantei aqui, que eu acho que são importantes para a gente pensar, para refletir, né? A arte e a arte-educação exigem muito da gente exatamente isso, reflexão, né? Então, vamos trabalhar com muito pouca coisa objetiva. Gostaria de trazer mais objetividade também, mas eu acho que as questões subjetivas são importantes e é o que basicamente a arte veicula, né? Então, o nosso assunto hoje é o que eu aprendo e o que eu ensino, né, com a arte, né? O que eu aprendo e o que eu ensino com a arte. Então eu queria começar assim por uma frase que eu costumo escutar nas minhas exposições, né? Pessoas que chegam, querem fazer um comentário sobre um trabalho, alguma coisa assim, aí diz assim: desculpe, eu não entendo nada de arte, mas eu gosto, não gosto, ou o que for. Então, parece que tem que ter uma preparação, eu tenho que entender para poder me relacionar com a arte, para que eu possa usufruir da arte, né? Então, essa é uma das coisas que eu escuto, né? E muitas pessoas dizem: desculpe minha ignorância, mas o que o senhor quis dizer com isso, quando fez esse trabalho, né? E no ambiente arte educacional, eu escuto assim, no projeto social, por exemplo, que eu coordeno, a frase é bem típica, assim: me diz a verdade, isso dá futuro? Né? Então, o que a gente... E isso não... Eu estou falando do projeto social, mas, na verdade, muda a forma, mas o conteúdo é o mesmo. Seja num outro nível socioeconômico, privilegiado, por exemplo, que a construção da frase não é essa, mas a atitude, às vezes, sabe o que mais? Agora vamos parar de brincar e vamos ao que interessa. Agora tem aprendizado pela frente. E isso daí chega dessa história de arte. Bom, se esses grupos, todos esses grupos socioeconômicos, né, tão variados, tivessem mais acesso à informação, eu estou falando isso, todos os grupos, né, é o que mais ou menos se apresenta hoje em dia, né, no processo educacional aí das crianças. Se tivessem alguma noção da importância da arte, e todo o papel, tudo que ela pode ser de representativa na vida dos filhos, provavelmente a gente não teria essas perguntas, mas são naturais, elas acontecem, até por isso mesmo, mas principalmente, o que eu acho mais importante, a arte teria um espaço dentro da educação de maior respeito, maior cuidado,
haveria maior consciência, seria necessário, né? Uma maior consciência para que ela ganhasse esse espaço que, na verdade, é uma luta para ser conquistado, porque a gente vê assim nos grupos, nas crianças menores, a gente até encontra a arte-educação por ali presente, mas depois isso se perde. E nas crianças menores, assim, antes da alfabetização, a gente vai ver muita coisa assim, as explicações são, sim, é muito importante a arte nesse período, porque vai trabalhar a sensorialidade das crianças. Também ela é recreadora, né? Eu acho que ela ajuda muito na motricidade, na socialização dos grupos. Aí tudo bem, todo mundo entendeu para que serve antes da alfabetização. Depois parece que a arte perdeu totalmente a importância, porque isso já foi conquistado ali antes da alfabetização. Então, como se agora não é mais preciso nada disso. Já passamos desse estágio, o estágio sensorial, da motricidade, da socialização. Ninguém, para que precisa? Agora não precisa mais de socialização. A arte não vai colaborar com mais nada. Essa é a sensação que passa, já que ela desaparece do currículo escolar. Quando a gente tem, ela ainda está presente, assim, digamos, nas escolas públicas. As escolas particulares, dificílimo você encontrar uma criança de 8, 9, 10 anos que a escola tem algum espaço para a arte, espaço físico e espaço mesmo conceitual, filosófico, né? Para que ela possa ser exercida. Ela, assim, como eu estou fazendo essas duas perguntas, o que eu aprendo e o que eu ensino com a arte, né? Na arte, eu vou dividir essas duas perguntas, tá? Então, eu fiz aqui não é um gráfico, mas é só o que eu acho que nos ajuda. Eu vou compartilhar a tela. É um gráfico que nos ajuda. O primeiro está aqui. Está aí a pergunta. O que eu aprendo com a arte, né? Então, eu separei aí a rever meus conceitos, a praticar minha sensibilidade, a conviver e usufruir da diversidade e viver com mais reflexão. Então, isso parece pouco, mas é quase tudo, né? Que a gente mais precisa para gerar conhecimento, para a gente estar sensível ao outro, para a gente se socializar, para a gente aprender a aprender, né? com as reflexões, respeitar a diversidade, são vários aspectos. É natural que isso aconteça, por exemplo, na questão dos conceitos, né? Só com os conceitos, assim, eu seleciono o que realmente me pertence e o que não é um padrão adquirido, né? Isso faz uma diferença enorme. O que me é legítimo e o que me legitima? Porque a gente recebe uma quantidade enorme de informações e padrões e dogmas, né, em todas as áreas da vida da gente, que determinam o que a gente precisa ser, como a gente precisa ser. Quanto mais a gente é invadido por esses valores prontos, mais a gente se distancia da gente mesmo. Quer dizer, mais distante eu estou do que me é legítimo. Chega num ponto da vida da gente, na fase já adulta, que a gente nem sabe mais o que realmente nos pertence e o que foi adquirido, né? Foi imposto pelo meio, pela sociedade, pela cultura toda, né? Então, quando você lida com a arte, talvez por isso até muitas pessoas resistam uma aula de artes que não seja totalmente conduzida para isto, para aquilo, para ter um determinado resultado,
e muito mais para que a pessoa encontre sua própria linguagem, quando a gente trabalha dessa forma, que eu diria mais livre, mas, na verdade, é mais profunda, mais intensa e exige até mais da gente, muitas pessoas reagem, resistem, né? Porque é uma revisão, né? A gente já está adulto, então revisar assim os conceitos o que eu faço com aquilo que sempre trabalhei dessa forma, sempre pensei dessa forma, sempre achei que a vida era dessa forma. Agora vem a arte aí para me fazer pensar muito e rever meus próprios conceitos, né? Quando a gente faz revisão de conceitos, naturalmente os preconceitos caem por terra, eles deixam de existir, né? O que vai facilitar a nossa sensibilidade e da gente usufruir da diversidade, né? A gente se torna mais diverso à medida em que revisamos os nossos conceitos, estamos mais sensíveis com a vida, né? E tudo isso meio que se complementa com a reflexão, porque para revisão de conceito eu preciso de reflexão. Para praticar a minha sensibilidade, eu preciso desses conceitos e dessa reflexão também. Estou sendo sensível a isso? Não estou sendo sensível. Eu estou falando como pessoa, mas a gente pode estender isso para o profissional da mesma maneira. Usufruir da diversidade. Não há como, né? Na verdade, você se empobrece à medida em que você busca apenas os pares, aquilo que só confirma o que você já pensa, a maneira como você age, os seus valores, né? Você não é questionado de nada. Então, eu não preciso da diversidade, só que eu empobreço, porque sem a diversidade não há troca, sem troca não há reposição, né? Porque todos nós precisamos de reposição de valores, né? Precisamos de reposição do pensar, do conhecimento. A todo momento a gente está nesse processo do revisar, né? E aí a reflexão que eu digo que é essa parte que lida com isso tudo, né? Envolve isso tudo. Então, no caso da sensibilidade, eu vou abrir aqui uma outra coisa. Que quando a gente pratica a sensibilidade, eu estou abrindo um portal de subjetividade. Gente, eu estou falando de um assunto que não tem corrimão, não tem... Muitas vezes não tem nem parede para se segurar, né? Eu acho que não tem mesmo parede. Não tem borda de piscina para não se afogar. A gente está lidando com um universo o universo da abstração e é o universo da subjetividade, onde os sujeitos têm a maior importância, né? Então, só para a gente também não ficar achando que tudo é subjetividade, lembrar que assim a objetividade é da maior importância, porque é como se ela é a locomotiva, ela é a que nos dá... É com ela que a gente age, ou seja, de nada me adianta uma ideia incrível, eu entro no mundo da abstração e aí com isso trabalho minha subjetividade, minhas opiniões, está tudo ali. O que eu faço com isso? Eu preciso da objetividade para agir, para ir de encontro a algum produto. Eu não tenho como realizar nada sem objetividade, né? Então, é esse equilíbrio entre subjetividade e objetividade. Mas eu quero trabalhar mais a questão da subjetividade, quer dizer, o sujeito, a formação do sujeito. Aí, eu coloquei aqui, isso aí é uma organização do meu pensamento que eu estou compartilhando com vocês, tá? O sujeito. O que é o sujeito, né? Por que é tão importante essa formação, a formação do sujeito? Porque só durante essa formação, porque estamos sempre em formação, né? O sujeito é aquele indivíduo que relaciona assuntos, como está aí. Então,
analogias são próprias do sujeito. Aquela pessoa que aprende uma coisa assim, isso tem a ver com aquilo que minha avó me ensinou, isso tem a ver com um livro que eu li, isso tem muito a ver com um autor, aí eu faço uma referência. Então, a referenciação, quer dizer, o referenciar, relacionar assuntos, fazer analogias, isso é bem próprio do sujeito. Quando a gente, eu vou chamar assim só de um indivíduo, tá? Uma pessoa, um indivíduo, que não está apropriado das suas competências, não está em processo de enriquecimento desse sujeito, ele só é capaz de decorar. E quem decora não relaciona. Agora, o sujeito, quando precisa relacionar, ele faz ligações. Eu vou ligar essa palavra, vou ligar aquela situação. Aí eu lembro do que é mesmo para eu dizer. Isso daí já é um sujeito que precisa decorar alguma coisa. É completamente diferente daquele que não apreende o conhecimento e decora. Então, esse indivíduo precisa, não faz analogias, não faz relações entre assuntos e questões. Agora, também esse mesmo sujeito é esse que seleciona. O que eu quero para mim? Eu quero isso? Não quero aquilo? É esse o sujeito, né? Precisa existir um sujeito que faz que tem o poder de selecionar. Por quê? Quando você não seleciona, você se sujeita. Com muita facilidade, você se sujeita. Então, quando, na verdade, aquilo que chega a você tem que estar sujeitado a você. E na medida em que aquilo se sujeita a você, você decide, quero ou não quero. Né? Na verdade, isso em tudo. Sem um sujeito minimamente em construção ou se fortalecendo, você vai encontrar assim, por exemplo, no campo artístico, né? Eu falo isso muito para os meus alunos. Eu não sei, essa tinta, não sei, ela não funciona direito, eu tenho que ver aonde que eu aplico essa tinta, porque essa tinta eu acho que não é para essa minha ideia. Não sei, esse papel todo branco, ele até me constrange. Eu costumo dizer que esse aluno está se sujeitando ao papel, ele está se sujeitando à tinta, quando, na verdade, a tinta tem que estar é a tinta que tem que se sujeitar a ele, é o papel que tem que se sujeitar a ele. É ele que vai fazer intervenções ou até interferências naquele material e para sair em busca de algum resultado, né? Perseguir alguma opinião naquela linguagem artística. Então, quando você seleciona, você parece ter o poder de fazer com que as coisas se sujeitem a você, no sentido de fazer suas escolhas. Eu coloquei assim, transformação, informação e conhecimento. Isso tem muito a ver também com esse selecionar, né? Porque o sujeito tem esse poder de transformar informação e conhecimento. O indivíduo que não está apropriado, nem enriquecido do seu próprio sujeito, não teve essa possibilidade, ou não, até o momento não, a informação é tudo é só o que ele tem. Essa informação vai direto para o lugar do decorar. Eu preciso guardar essa informação, eu preciso entender, mas não necessariamente compreender. Eu vou entender essa informação. Eu vou tomar essa informação, eu vou usar essa informação na minha vida. Mas não interessa usar uma informação na vida. Interessa usar um conhecimento pela vida e transformá-lo durante a vida. Isso tudo está ligado ao sujeito, à formação desse sujeito. O sujeito é aquele que opina. Eu não concordo, eu concordo, acho isso muito bom, não acho isso tão bom. Esse poder de opinar, de encontrar soluções. Né? O sujeito encontra soluções. Ele tem dúvidas, ele nem sempre vai ter as soluções, mas ele tenta, porque, quem sabe, eu encontro uma solução para isso. Talvez não seja agora, talvez mais tarde. Mas ele
ele não se vê impossibilitado de sair em busca de uma solução, né? Ele se estrutura entre valores, né? Como a ética, por exemplo, né? Então, por exemplo, não existe... a gente não tem como exigir ou ensinar ética. É preciso que exista um sujeito fortalecido. A ética é uma decorrência de um sujeito fortalecido. Da mesma maneira que cidadania, é preciso que exista um sujeito identificado para que ele seja um cidadão. Eu não posso pular essa fase. Não é sujeito, não tem identidade, mas é cidadão. Não existe, não cabe dentro disso. Então, a subjetividade, né, que leva a essa formação do sujeito, que é o exercício do sujeito constante, né? Cada vez que eu exercito a minha subjetividade, é a maneira, num desenho, eu desenho alguma coisa, não importa se eu tenho técnica ou não tenho técnica, mas sobre a minha ótica, isso daqui pode me representar hoje. Eu escolho essa tinta roxa, essa tinta verde, essa tinta preta. Quem fez essa escolha, quem deu significado, fui eu, porque eu sou um sujeito. E a cada nova descoberta que eu faço, a cada reafirmação que eu tenho, afirmação que eu tenho sobre alguma coisa, às vezes sobre puxa, eu adoro vermelho, gosto mesmo, uso muito vermelho nos meus trabalhos. Eu estou fazendo um paralelo com a arte, né? Isso é uma afirmação, é uma identidade que se fortalece. Isso é no adulto, isso é na criança. A gente fica achando que é só na criança, mas a gente tem isso muito presente no adulto também, quase como um resgate. Às vezes a gente estuda a beça, lê a beça, mas não necessariamente trabalha suas próprias opiniões. E a arte tem esse poder de, na medida em que eu produzo, na medida em que eu contemplo a arte, eu acesso minhas opiniões, meus significados, eu dou significados às coisas. Isso é uma coisa maravilhosa. Uma caneca não é só uma caneca. Dependendo de onde eu coloco e a maneira como eu fotografo, essa caneca tem outra dimensão, tem um significado. Esse significado é pessoal, é o meu significado, aquele que eu dou. O meu sujeito dá esse significado, né? Então, é filtrado por mim, é subjetivado, né, por mim. Essa é a questão disso aí que eu coloquei do sujeito, né? Mas logo antes eu falei assim da importância, acho que falei da importância da sensibilidade porque ela nos torna mais humanos. E realmente é a sensibilidade que resulta na não violência, né? Porque você estar sensível, sentir. A criança pequena que sensorializa uma experiência, ela sente na pele, no gosto, no olfato, no som, ela sente, ela vive emoções, percebe as emoções do outro naturalmente. Isso porque ela está sensível a ela, ao outro. Então, isso naturalmente a distancia da dor, porque ela sabe que determinadas atitudes vão provocar dor, né? Invadem o sentimento, o sentir do outro, né? Então, então é natural que haja respeito pelo outro, né? E o outro que eu estou dizendo é o outro pessoa, é o outro animal, é o outro natureza, né? Esse é o outro. E que você tem que estar sensível, você tem que perceber a sua própria sensibilidade, né? Para respeitar a dor ou o prazer do outro, né? Enfim, ser humano também
ter compaixão, né? Isso é uma coisa que está se perdendo, porque há um distanciamento, na minha opinião, da subjetividade. E sempre lembrar que a arte é uma fonte de subjetividade, né? É o maior exercício, ou um dos maiores exercícios que a gente tem para exercer a subjetividade. E ela começa lá pequenininha. Estou lá, ainda não sei andar, mas já brinco com as cores, já vejo o registro do meu pezinho no papel, ou a mancha, o meu pé sujo que entra na sala e deixa as marcas, a minha mãozinha no chão, e já estou fazendo registros. E já estou me sensibilizando, já estou entrando em contato com os meus registros. Então, tudo meio que... Eu costumo também dizer isso, a gente não tem como separar, setorizar as experiências artísticas, as experiências sensoriais, as experiências subjetivas, principalmente. Elas atravessam todos nós e a vida de cada um de nós, particularmente. Só a subjetividade é capaz de percorrer, né? E aí, sempre fazendo um paralelo, claro, a minha linguagem é arte, sempre fazendo um paralelo com a arte, como fonte, grande fonte de subjetividade, né? Então, eu estou em contato com a arte porque eu contemplo, porque eu produzo, eu estou em contato com o sujeito, com o meu sujeito, porque é um reflexo. Eu faço, eu vejo, é um diálogo que eu estabeleço comigo, né? Aí, falando em diálogo, lembrar assim que quando a gente faz um trabalho, eu vou parar um pouco o compartilhamento e daqui a pouco volto, porque eu quero mostrar uma outra parte aqui. Quando se fala de arte, né? Assim, uma relação que a gente faz rapidinho é com o diálogo, né? Então, por quê? Porque se faz uma relação direta com a linguagem. A arte é linguagem. Ok. Se todos concordamos que a arte é linguagem, ela é diálogo que se estabelece com a obra e que, ao mesmo tempo, se reflete na gente, nos faz refletir e, na reflexão, dialogamos com nós mesmos. Então, parece uma coisa assim, puxa, toda voltada para o meu umbigo, sou eu conversando comigo mesmo? Pois é, mas se eu não converso comigo mesmo, eu empobreço a minha conversa com o outro que eu estou dizendo, o mundo, né? A minha relação com o mundo se empobrece, porque a maior referência sou eu mesmo, né? Cada um de nós tem que se buscar como maior referência, porque as outras referências vão questionar aquelas que a gente produziu em nós mesmos, ou vão afirmar aquilo que a gente também já produziu em nós mesmos. Então, são sempre as referências externas são altamente enriquecedoras, mas é preciso que exista um ambiente minimamente referenciado para dialogar com essas outras. Então, o diálogo com uma matéria escolar, seja qual for, se esse indivíduo não tem... ele está empobrecido dessa autorreferência, quer dizer, ele não tem contato ele não construiu, não compôs as suas referências, ele está pouco autorreferenciado, ele tem um terreno ainda empobrecido, que ele não sabe o que faz com aquela informação. Aquela informação só pode ficar no nível externo, para ser decorado, não é incorporado, ele não se apropria dessa informação, porque ele não tem terreno para gerar conhecimento. Ele não tem terreno fértil para questionar, inclusive, se 2 mais 2 é realmente 4. É um direito que ele tem de questionar tudo, mas ele precisa ter esse espaço de questão. Então, é esse ambiente que a gente precisa produzir em nós mesmos e produzir nas nossas crianças.
quando somos professores ou estamos atuando como professores, né? A gente precisa ajudar a enriquecer esse ambiente, proporcionar condições para que ele vá ampliando, vendo que a dimensão dele é muito maior. Então, mesmo em ações, situações restritivas, de alguma maneira, ele pode refletir sobre a restrição e se ver ampliado até com a questão da restrição. Ou seja, especialmente no caso da arte, qualquer assunto é argumento para ela. A restrição é um argumento maravilhoso para a arte. A liberdade é um argumento maravilhoso para a arte. Não tem melhor nem pior. Restrição e liberdade são argumentos da arte. Se ela precisasse unicamente de um argumento, ela já teria morrido, porque bastaria passar por um sistema autoritário, como já o mundo inteiro já passou e passa, para liquidar com a arte, né? Porque ela só trabalha mas ela trabalha com tudo, porque ela não tem julgamento. Então, ela não julga, ela trabalha ela opina, ela faz de qualquer questão alimento para ela se fazer representar. Então, a beleza de uma paisagem é um argumento maravilhoso. A grande tragédia de um espaço é argumento, é uma beleza, é material para a arte interagir. Porque quem julga somos nós, a arte não julga. E a grande dificuldade que nós temos é quase que assim um embate que a gente estabelece com as crianças, principalmente as menores, porque elas usam a arte sem julgamento. Elas usam a arte em essência, como a arte é. E nós julgamos o que ela está produzindo, se o desenho da figura humana está completo, se a cor está dentro do espaço, se ela se dedicou, se o rosa fica bonito com o preto, se o azul ficaria melhor com o roxo. Isso tudo é julgamento nosso. Se ele entendeu qual é a atividade, tudo isso é julgamento nosso. Ela vem com a essência da arte. Então, tem muito o que a gente aprender ou resgatar exatamente com as crianças, para a gente não fazer um desserviço quando nós estamos na linha de frente lá, trabalhando como professores, né? Então, esse espaço do julgamento, do não julgamento, é o espaço das subjetividades. Sabe que é incrível? É muito interessante isso. Eu fico, apesar de viver muito isso, sempre eu admiro e me deixa tão feliz, que assim, aquele ambiente quando você... Por exemplo, se nós nos encontramos, passamos a nos encontrar muitas vezes, trocando ideias sobre isso aqui, sobre o desenvolvimento da criança através da arte, né? A criatividade. Né? Quando a gente está nesse... Mas principalmente quando a gente lida com questões mais abstratas, subjetivas, a gente vai criando um ambiente, que, por favor, que ninguém me entenda mal, tá? É como se fosse um ambiente vibracional de subjetividades. As coisas circulam por ali e aí a todo momento acontece assim: gente, eu tinha pensado exatamente nisso. Olha que incrível, isso que foi falado, eu tive essa experiência lá, exatamente aconteceu desse jeito. Um complementa um pouco a conversa do outro, traz uma experiência a outra. São as sincronicidades. Esse ambiente sincrônico
é o ambiente das subjetividades. Eles acontecem porque estamos no lugar dos sujeitos. Quando a gente se afasta do concreto, porque o concreto é o concreto, é isso. Aqui eu tenho uma xícara do lado, tem um copo, tem uma garrafinha d'água, tem caneta, tem papel, tem um computador, tem umas gravetinhas aqui. Tudo isso é concreto, né? Como é que eu vou criar sincronicidades com isso aí? Ah, eu tenho uma garrafinha também. Talvez tenha. Deve ter também garrafinhas por aí. Mas é algo muito, muito forte, porque é quando a gente se eleva e vai para esse nível de subjetividade. E é a única maneira da gente se aproximar do processo criativo das crianças. Senão a gente não se aproxima. Se a gente vai com aquela mochila carregada de coisas concretas, você vai chegar lá frente a uma criança que não tem mochila nenhuma. Ela tem só a vontade de experimentar, de sentir e de se fazer representar, de se expressar. É isso. E a gente vem com aquela bagagem toda, o meu programa, o que eu tenho que dar, será que ela está, será que não sei o quê, como vai ser, quando na reunião de pais o mural não vai estar, os pais não vão entender o que foi feito. Aí é uma correria para o que não tem ainda construção da figura humana, não esquematizou, aí fica lá ensinando, tem isso, fica ensinando para o pai não se frustrar, de não ver lá que a criança ainda não fez corpinho, ainda parece um sol, tudo sai da cabeça, sei lá. Então, não, mas todo mundo já está. Então, é uma correria, porque a primeira coisa que papai e mamãe vão dizer, por que ele não está fazendo pezinho, perninha? O outro já está fazendo olho, boca, nariz, cabelo, né? Então, a gente... isso tudo é concreto, é mochila de concretude. Porque quem somos nós? Aí vem essa questão. Quem somos nós para ensinar alguma coisa para as crianças? Isso eu quero já falar sobre isso e eu quero provar que a gente não ensina. Bom, eu vou compartilhar aqui. Antes a gente viu o que eu aprendo, né? E agora o que eu ensino. Na verdade, eu não ensino, né? Eu apresento, eu fortaleço, eu instigo, eu autorizo, eu relaciono, eu resgato. Deve ter mais, mas isso foi o que me ocorreu com maior importância, assim. Me parece ter muita importância, não pode faltar, né? Isso, para mim, é um verdadeiro programa. Não que isso daí não possa cruzar com o programa lá. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas isso nos estrutura. Isso, inclusive, nos conceitualiza. Então, a gente não fica tão perdido, já que o campo é de tanta abstração e de tanta subjetividade. Então, dá para juntar aqui, ó, eu apresento conceitos, né? Sensibilidade, eu apresento também diversidade, eu apresento a reflexão, né? Porque eu instigo as crianças esse é meu papel, a refletir, pensar no que foi feito, o que descobriu, né? A pesquisa, a sensibilidade de compreender que o outro faz de uma outra maneira, completamente diferente. A outra lá dá um significado também completamente diferente para a mesma coisa. E aí a gente entra no diverso, né? Porque é a sensibilidade que também vai, como já disse antes, né? A sensibilidade é que vai nos dar chance de lidar bem com a diversidade e perceber que a reflexão é rica, ela nos traz muita coisa. Aí eu fortaleço conceitos, eu fortaleço a própria sensibilidade, a diversidade e a reflexão. Eu não consigo abandonar esses 4 pontos, que são os conceitos, a sensibilidade, né? O conceito, a sensibilidade, a diversidade e a reflexão. Eu não consigo. Isso não tem como, por exemplo, pensar em socialização se a gente não está introjetado a importância da diversidade. Não tem como você explicar para a criança que não pode bater no coleguinha
se você não introjetou a importância da sensibilidade. E assim vai. Onde está o seu conceito para agir? E você reflete sobre isso tudo ou não? Cumpre um programa? Isso tudo é questão para a gente pensar, né? Eu instigo, como eu já disse, conceitos, sensibilidade, diversidade, reflexão. Eu autorizo. Isso é tão importante, porque a vida, de uma maneira geral, né, a gente sabe cada vez mais, ela não autoriza ninguém a ter um conceito assim. Então, a coisa já vem pronta, gente. Ó, já vem pronto, pega aí que já está pronto, né? Então, não precisa desenvolver conceito nenhum. Segue a cartilha aqui que está bom. Ninguém é autorizado a ter sensibilidade. Sensibilidade é diretamente relacionada na nossa cultura, para muitos, né? É relacionado com fragilidade. Ser sensível é ser frágil. Então, como o mundo é muito... Aí vem aquelas frases prontas, né? Como é duro viver, como a violência está agraçando, como não sei o quê, parará. Não tem que ser sensível, né? Tem que ser forte. E o forte não é sensível, como se fossem antagônicos, né? Antônimos até. E eu autorizo a diversidade. É importante porque assim a gente assiste pessoas desautorizando a criança a lidar com o diverso. Ela tem que trabalhar com os pares comuns, com aquilo que é. Não são só pessoas, não. É o diverso das opiniões, o diverso das atitudes, a diversidade das escolhas, né? Isso já é restringido já desde crianças pequenas ainda. Então, eu autorizo a reflexão. Eu preciso autorizar a reflexão. Essa questão da autorização, eu falo muito também com meus pares de trabalho e os grupos que eu coordeno e tal, que a criança precisa, muitas vezes, sem pedir efetivamente com palavras, posso. A gente, às vezes, tem que antecipar e autorizar uma experiência de... você vê aquela criança que quer tanto ter contato com a tinta, e aí você dá um pincel, ela não pode se sujar e tal, então você dá um pincel, mas você sente que ela pega no pincel. Eu vou pegar um pincel aqui para mostrar. Ela pega no pincel, ela não pega assim, ela vai abaixando, ela vai chegando no pelo, pega no pelo, e aí pronto, ela agora pode mergulhar na tinta. Claro, os dedinhos vão junto. Ela quer, porque ela quer sentir a tinta. Aí, poxa, mas ela não tem 3, 4, 2, 5 anos, que seja. Poxa, é uma menina de 12 anos. Mas que experiência sensorial ela teve? Que qualidade sensorial ela teve? O quanto ela foi autorizada ou não a isso? Até que ponto ela teve que ficar limpinha a vida toda? Agora, a arte é um espaço de arte. Ou, pelo menos, ela está em busca dessa liberdade quando ela começa a descobrir que pode traçar, por exemplo, do jeito dela, criar uma forma. Aí ela retoma esse sensorial, né, do contato direto. Eu costumo dizer que eu não gosto de ver a criança sofrendo sem autorização, se é uma coisa que cabe perfeitamente. Então, eu acho que a gente tem mais que dizer, você quer molhar a mão? Pode sim. Não quer pintar a mão? Pinta a sua mão, escolhe cor, aí trabalha. Pronto, é autorizar. Aí, quer coisa melhor do que a gente ter uma experiência sem culpa? Isso é maravilhoso, né? Então, a outra palavra que eu acho que é o que eu ensino, que na verdade não ensino, eu relaciono conceitos, sensibilidade, diversidade, reflexão, com outros aspectos, com outros
situações da minha vida com outras experiências vividas. E eu também resgato, né? Para algumas crianças, eu vou ter que resgatar conceitos. Um adolescente que precisa resgatar conceitos, sensibilidade, diversidade, reflexão. Isso não é um caso, não. A grande maioria precisa desse resgate. Precisa de uma revisão. Precisa daquela palavra que todo mundo hoje em dia que trabalha com artes adora falar, que é releitura. E, na verdade, ele precisa reler as experiências dele. Mais do que reler o Matisse, o Picasso, o Kandinsky, sei lá. Ele precisa se reler, revisar. E isso não se dá palavra por palavra. Isso pode, na arte, isso acontece com ação e não com discurso verbal. O discurso é implícito na ação artística em si. Então, eu interajo com a arte, eu estou interagindo com os meus conceitos, com a minha sensibilidade, com a minha diversidade, com a reflexão, né? Tudo isso aí, tudo isso vem junto. E, gente, eu nem sei, eu tenho inúmeras provas desse processo. Como uma coisa leva a outra e vai fomentando e formando verdadeiramente um sujeito, né? Esse indivíduo pensante. Então, o que eu posso dizer para vocês, o que eu aprendo é tudo aquilo que eu falei no início, e o que eu ensino na verdade, eu até escrevi aqui, que ensinar a fazer arte, eu acho que a gente ensina assim, mas arte a gente não ensina. Eu acho que as crianças, elas já chegam sabendo, né? E aí o que nós precisamos é nos aproximar dessa liberdade que elas já trouxeram para que a gente não faça o que eu chamo de um desserviço, né? Porque nós fomos nos afastando. E aí tem uma coisa, nessa coisa de afastar, aproximar e tal, sempre me lembra assim, o professor intrometido. É porque, assim, se a gente considerar que a arte é uma linguagem que permite uma conversa de um indivíduo, né? Para não dizer um sujeito, né? Que na verdade seria um sujeito mesmo, mas assim, de um indivíduo com uma maneira dele conversar com o mundo e colocar em prática as opiniões dele, mas principalmente, ou tão importante quanto, ele conversar com ele próprio. Então, existe essa relação, né, que eu falei, que é isso que autorreverencia, que é quando você entra em contato com você, estabelece conversas com você mesmo e vai se descobrindo. O professor, a professora, entra muitas vezes, ela, na verdade, ele se intromete naquele processo que é tão particular, que pertence tanto àquela criança. Quando eles são pequenininhos, bem pequenininhos, ainda não dissociados da mãe, né? E isso, às vezes, segue mais tempo do que a gente imagina. Tudo que ele produz, ele se descobre e estabelece relações com a mãe. Porque mãe e criança, num estágio, aliás, está tudo fundido, a gente sabe disso. É uma fusão, mãe e filho. Então, quando a criança, nesse estágio ainda de mãe e filho fundidos, quando ela está fazendo arte, os professores têm a mania de perguntar: o que você está fazendo?
Vai usar mais vermelho? Por que você não bota um pouco de lápis? Por que você não faz aquela experiência de não sei o quê? Gente, você está ligando para sua mãe, falando um assunto importantíssimo, e tem uma pessoa perguntando o que você está falando e por que não fala isso, por que não fala aquilo. Será que alguém gosta disso? Ninguém gosta dessa intromissão. Então, é isso que, infelizmente, muitas vezes nós fazemos, com a necessidade de mostrar serviço, não tem outra palavra, necessidade de estou atuando, olha aí, estou atuante. Silêncio. Deixa que ele experimente o silêncio, mesmo que tenha o barulho do corre para lá, a cadeira que vai para cá, não sei o que e tal, você vai encontrar crianças envolvidas naquele processo. Às vezes dura 1 minuto, 30 segundos, às vezes dura 5 minutos, sei lá, depende da idade, depende do envolvimento, depende se ele acha que já disse o que precisava naquele momento, se já experimentou o que queria experimentar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa intromissão na linguagem, né? Respeitar essa linguagem. Agora, observar eu acho maravilhoso. Observar é maravilhoso porque você observa, não é aquele que está procurando o bem ou o mal, o certo e o errado, claro que não. Mas você está até ali junto, se está no chão, está todo mundo junto, reunido, sem intromissão, né? Vai atender a coisas o tempo todo, que a gente atende mesmo, mas dessa observação, você sai com algum olhar ou escuta sobre a fala e escuta dessa criança, né? Principalmente a fala, aquilo que não o que ela está querendo dizer, mas o que ela mostra interesse ou o que ela se afasta. Isso essa é a única maneira que eu vejo da gente estar na conversa com a criança sem interferir, sem se intrometer no diálogo que ela precisa estabelecer com ela mesma ou ela mãe, né? Mas ao longo da vida, quem faz arte sabe disso. Na hora que está envolvido, você está completamente ligado àquilo que você está produzindo, que muitas vezes tem questões sensoriais também, mas tem questões que você não acessa, símbolos, significados, interesses, angústias de não conseguir, tudo isso faz parte. A criança vive isso tudo também. Nós temos outros comprometimentos, porque a gente fica tão perseguido pelo certo e errado, que a gente fica com medo de cada passo que a gente dá, se está suficientemente bom, né? Se eu fiz certo. É isso mesmo? É desse jeito que tem que ser feito? Porque a gente passa a vida inteira estudando, tentando acertar as questões, né? Aí, quando vai fazer arte, tipo, foi autorizado a criar, foi autorizado a se expressar, por favor, me diz o que é certo da minha expressão, o que é errado da minha expressão. Então, a gente acaba fazendo essa mistura, como essas misturas pobres de sensibilidade é igual a fragilidade, né? A gente funde essas coisas todas, mistura isso tudo, né? Esses valores externos que eu falei logo no início, né? Aquilo que não é genuíno, e a gente acha que aquilo faz parte da gente, mas na verdade não é um padrão externo, está lá longe, né? Quando a gente faz arte, a gente revê isso tudo. E a gente tem aí uma caminhada em busca do que é legítimo, daquilo que realmente nos é particular, nos representa e tal, né? E é tão bom quando, de alguma maneira, a gente se faz representar aqui numa cor, numa linha, é claro, num som, numa palavra, num movimento corporal, numa leitura, né? Tudo isso é tão importante, numa escrita, uma tentativa poética. É maravilhoso. É uma tentativa poética. Ok, não sou poeta, mas eu posso poetizar questões.
eu posso buscar relações, metáforas para construir alguma coisa minimamente poético, né? E quando eu faço metáforas, eu estou enriquecendo o meu sujeito, né? Porque é aquela coisa das relações, eu estabeleço relações, né? Faço analogias, né? Porque a poesia é metáfora, é analogia, e a poesia perpassa tudo, qualquer movimento artístico, a poética está ali. Mas não necessariamente a poética formal, acho que nem essa palavra formal. A poética é essa institucionalizada, de que tem que ser uma linda flor, tem que ser uma paisagem gostosa de ver, uma pessoa linda, ou não sei o quê. Nada disso. Cores que ficam lindas juntas e dão um efeito, um brilho, sei lá o quê. Não estou falando disso. Estou falando da representação, né? Além do óbvio. Quando você sai do óbvio, você começa a se aproximar da poética. Então, as crianças trazem isso. A gente tem que acompanhar, a gente tem que, o tempo todo, revisar tudo, né? Isso tudo que eu disse, os conceitos. Porque a gente vai precisar disso, e quando a gente trabalha com criança, a gente precisa realmente estar o tempo todo revisando nossos conceitos, refletindo muito sobre nossas condutas. A gente vai fazer muita bobagem, ainda mais nesse campo que não é do certo e errado, já pode computar as bobagens, porque elas vão mesmo surgir, faz parte. É isso mesmo. A gente escorrega aqui, escorrega lá, porque não é assim. Ok, quem chegou no número 35 acertou. Ok, quem descobriu que a palavra é panela também acertou. A gente não lida com isso. A gente lida com a subjetividade. Na verdade, um bom trabalho, até das exatas, precisa e se nutre muito do subjetivo. E as crianças que lidam, os indivíduos que crescem com esse fortalecimento subjetivo, da subjetividade, eles têm uma qualidade dentro do ensino formal infinitamente melhor e maior. Isso eu não tenho dúvida disso. Porque é isso. É se afastar do produto, sabe? Como se o produto fosse a única coisa que realiza ou justifica uma ação, que é o produto que comprova a qualidade de um aprendizado. Não. E a arte nos prova isso, é o processo e o produto, ou só o processo. Em geral, quando você tem um bom resultado, um bom produto, o processo experimentado foi rico. Não existe um bom produto sem um processo experimentado que não tenha sido rico. Mas a gente tem um processo muito rico e que não chega a um produto que, ok, foi isso que eu terminei, o processo foi maravilhoso, adorei aquela parte que eu amassei, e quando eu abri, foi tão bom, eu descobri um mundo de possibilidades nessas dobras. Mas depois, o produto mesmo, tudo bem, efêmero, acabou. E o nosso trabalho, o trabalho da arte dentro da educação, é justamente reequilibrar nossas crianças, porque elas estão absolutamente concretas, porque a gente vive um mundo de concretude total. Então, eles precisam do subjetivo, eles precisam do sujeito. Depois que ninguém reclame como meus filhos são violentos. Eu não sou violento, a mãe deles não é violenta, mas meus filhos são violentos. Que contato eles tiveram com a subjetividade, que contato eles tiveram com a própria sensibilidade, que relação eles estabeleceram, eles dialogaram com eles próprios, se descobriram, né? Então, alguns pais acham que ele tem um nome, ele sabe onde ele mora,
eu tenho como dar uma boa instrução para ele ter uma boa formação, ele ou ela, mas ninguém pensa que identidade está sendo formada. É preciso existir uma identidade. É preciso ter essa identidade, ou então a gente não... É aquela história, não existe campo para que essas coisas se sedimentem, para que essas coisas estabeleçam relação, né? Para que a gente possa se apropriar delas mesmo, né? Porque tem muito no nosso trabalho de apropriação. Quando a gente fala assim, na arte apropriação, eu acho maravilhoso, inclusive, tem muita coisa para se trabalhar aí. Mas, como tudo, é impressionante como a arte vai refletir em tudo. A apropriação não é apenas... Na arte, você se apropria de um muro, de um hidrante, de uma imagem já pronta, você se apropria de uma cadeira, você se apropria de um objeto e faz dela suporte para sua representação. A gente também precisa se apropriar. O que aconteceu quando eu me apropriei da cadeira, do muro? Eu fiz o muro, a cadeira, qualquer um desses objetos, fiz com que eles se sujeitassem a mim. É essa a questão do sujeitar, né? Então, tem que ter um indivíduo minimamente... ou melhor, tem que ter um sujeito minimamente fortalecido para que isso possa existir, né? Então, da mesma maneira que isso acontece na arte, acontece com todos os outros conhecimentos formais e não formais, que, na verdade, o indivíduo se forma todo o tempo, o mundo está repleto de possibilidades, as experiências das mais variadas, que não precisam ser dirigidas. Quando o indivíduo está sensível ao mundo, ele está sensível ao conhecimento também. Então, para um indivíduo sensível, não precisa necessariamente, quando ele está mais velho, ter um horário para estudar, porque ele sabe que ele aprende todo o tempo. E para isso é importante que haja subjetivação das coisas, né? É importante que haja sensibilidade, apropriação, tudo isso aí que a gente foi falando aqui durante... Eu adoraria agora, pessoal, porque nós temos menos de meia hora, a gente tentar uma conversa. Eu vou ver aqui... Não é muito simples, porque tem um monte de questões, mas eu acho tão bom a gente poder trocar aqui. Uma é da Tati. Professor Hélio, acreditas que a vinda das escolas regianas mudou um pouco o olhar para a arte? Eu acho que sim, sem dúvida, né? Porque é a construção do conhecimento, no caso das escolas regianas, né? É a construção do conhecimento, exatamente como eu estava falando. Você tem recursos os mais variados, né? Eu observo uma porta, o abrir, o fechar da porta, e aquilo ali já é material para matemática, para geografia, para arte. Tem todo um trabalho que você faz colhendo conhecimento à volta, né? Sem dúvida, na minha opinião, isso fez muita mudança, sim. Tem um outro aqui, uma outra pergunta, deixa eu ver. Hudson. A pergunta é: a negligência
o não oferecimento do ensino da arte faz parte de um programa de deseducação e desumanização social? Essa é a primeira pergunta dele. Assim, eu não sei responder, Hudson. Eu tenho muito medo da resposta, no sentido assim de isso tudo que isso tudo tem uma intenção. Eu só posso te responder assim, o que provavelmente você deve concordar, que o indivíduo concreto é mais fácil de ser controlado, porque em não existindo um sujeito, não existem interpretações, significações e tal, né? Opiniões. Você liquida com uma série de coisas que dão particularidade àquela pessoa, né? E aí é mais fácil de você colocar isso em manadas, né? Em grupos. Essa é a minha opinião. Se isso é previamente pensado, me apavora. Considerar essa hipótese me apavora. Mas, de alguma maneira, isso acontece em pequenas pílulas, né? Por exemplo, eu peço muito assim para os meus alunos adultos, né? Não fica mostrando seu trabalho para a família, não. As suas práticas artísticas, não fica, não. Sabe por quê? Família se intromete. Família tem intimidade. E começa a falar bobagem. Coisas que ninguém te diria, a não ser que fosse a família. O que é isso que você fez aí? Não estou entendendo nada. Que ideia? Isso é um borrão. Está parecendo que você está regredindo, fazendo coisa de criança agora. Coisas nesse gênero que acabo escutando e que... Então, o que eu estou querendo dizer que são... a gente... Esse tipo de situação, e às vezes dentro da família, já é uma pílula que um pouco se relaciona com aquilo, tem a ver com aquela história assim, você está muito diferente, você não era assim. A pessoa começou a fazer um movimento, rapidamente corta, né? Então, isso em termos sociais, políticos, né? Não sei qual é a extensão, mas eu sei que sistemas autoritários odeiam a arte e todas as manifestações dela, isso a gente sabe, né? Porque é difícil controlar, não tem uma dimensão, um tamanho certo. Qual o tamanho da arte? Do tamanho desse pincel. Não. A arte a arte é o que cabe no meu quarto, que é 2x3. Não. Não, a arte só se for numa área descampada. Não. A arte não é medida por nenhum tempo, nem espaço. Aí tem uma outra pergunta do Hudson aqui. A busca obstinada de alguns artistas pela perfeição, abre parênteses, o que quer que isso seja, fecha parênteses, é uma forma de julgamento que limita o criador? Total. Para mim, total. Eu estou dizendo no contexto, na contemporaneidade, nem no contexto, na contemporaneidade, porque a perfeição já é, a perfeição, entre aspas, já é alcançada com celular até, né? Alguns com um nível de fotografia, de capacidade de definição fotográfica tão incrível que você faz loucuras com aquilo. Então, não cabe nos dias atuais, na minha opinião. Não cabe. Não faz sentido, né? Então, essa busca de perfeição é uma autocensura muito grande. E você sabe que a gente... por mais que a gente tenha já alguma liberdade em qualquer linguagem artística, é comum o primeiro movimento ser mais livre. Eu digo assim, peguei um papel, desenhei, pintei.
desenhei, pintei, fiz uma gravura, uma colagem, sei lá. Ou então, peguei o papel e escrevi. Aí depois você olha para o que você escreveu, ou olha para o que você pintou, desenhou, e esse é o segundo momento. Às vezes é em seguida. E aí desce o sensor em você. Aí você começa. Ai, não, isso aqui está parecendo não sei o quê, rapaz. Ah, não, isso aqui está mal pintado, vou pintar melhor. Vou fazer um contorno que vai ficar mais bonito. Aí sai contornando tudo. Ah, gente, que ideia, eu botei um azul. Acho que não existe nada. Esse azul não existe isso. Retiro. Caramba, tá parecendo, tá depressivo isso, tá muito depressivo. Vou botar umas flores, vou botar vou salpicar umas estrelas, que aí vou dar vida, muita vida. Quem disse que vida é que é o bonito? Quem disse que as flores é que é o bonito? Quem disse que isso é que é arte? Que arte é aquilo que te representa naquele momento. É depressão? É depressão. A beleza da depressão, a beleza no sentido da autenticidade, da legitimidade. A gente volta sempre à legitimidade. Sempre. Vai sempre voltar. Porque aquilo que é legítimo, no momento que eu tenho para oferecer, é isso. Eu ofereço para mim e para o mundo. Quem olhar e se identificar, sei lá. Pode ser até que um daqueles parentes que não são... aqueles que não... Aquele parente que não critica tanto, ele se identifique e acha uma beleza, sem saber bem o que é, mas pela conexão que faz. Não exatamente com o que você fez, mas com o que passa a representar para eles. Isso é o grande encanto assim, da arte, né? Você dá um significado e os outros, tantos quantos verem o teu trabalho, vão dar outros significados. Olha que amplitude. Por isso que a gente não tem 2x3, 3x4, nenhum grande campo. Não tem medida. Ela se amplia nos significados, se amplia nas relações, se amplia, assim, se amplia em tudo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Eu escuto aqui o chat aqui e fico querendo falar, mas se eu responder aqui, eu tenho um problema que ou uma coisa ou outra. Deixa eu ver aqui. O Ricardo disse assim, professor Hélio, é possível ensinar a uma criança a fruição estética na contemplação, deixa eu ver, contemplação do objeto artístico não realizado por ela? É sim, Ricardo. É claro que vai depender da idade. Não, mas algumas idades e amadurecimentos vão facilitar ou não. Mas sim, com certeza. Principalmente se ela tiver a liberdade de fazer as próprias descobertas. Inclusive, pode-se brincar com a ação também, né? Assim, traduzir em outras linguagens, a inter-relação entre linguagens é super interessante, sabe? É muito legal. Assim, olhou para a obra de um artista e fez uma representação corporal dela. Criou um som para a obra, criou um gesto para a obra, inventou uma palavra para a obra. Isso essa é uma das possibilidades. Uma outra que eu gosto muito, e que não faça um tempão, é colocar uma transparência em cima de uma obra. Claro, tem que ser uma reprodução de uma obra, né? E não pode ser pequenininha, tem que ser uma coisa, pelo menos um A3, sei lá. A3 não, A4, tá bom, de bom tamanho. A3 é muito grande. Um A4. E aí coloca um plástico em cima, que é uma delícia de pintar em cima de plástico. Se ele não tiver gordura, senão tem que passar um álcool antes. E aí a criança brinca com tintas em cima da obra. É uma intervenção protegida pelo plástico, né? Então, ele estabelece uma relação. Eu estou falando isso, dei uma sugestão
para as crianças menores, né? Mas, sim, tem muito que a gente pode fazer nesse sentido. E outro, do Marcelo. Gente, tem tanto homem, eu estou feliz da vida. A educação e a arte de educação sendo invadida pelos homens, isso aí mesmo. Os homens precisam ser mais sensíveis. O Marcelo, como vês o ensino remoto com crianças? Olha, já sofri pra caramba e as equipes com que eu trabalho também, sofremos todos juntos. Mas uma coisa que fez muita diferença foi não pensar nisso que a gente está fazendo aqui como adaptação, mas como uma forma, uma ferramenta, um recurso, um modo de ser, né? Isso fez muita diferença. Aí fomos desenvolvendo um trabalho com as crianças e, olha, é inacreditável. A equipe toda está assim, dos núcleos que eu trabalho, né? Primeiro, todo mundo estava muito reativo a tudo. Quando volta esse presencial, não dá, não sei o quê. Ainda mais a arte, a distância. Gente, está sendo maravilhoso. Vocês sabem que determinadas crianças que tinham muito pouca participação na aula, agora à distância tem produzido a beça. Alguns fizeram uma evolução enorme com o distanciamento, com essa presença nossa aqui, né? Nessas janelinhas aí. É claro, a gente tem feito um trabalho de muita proximidade com a arte, com muita inventividade, até porque muitos desses grupos são crianças moradoras de favela, né, dos nossos projetos sociais em alguns núcleos. Então, não tinha material a princípio. E a princípio não tinha mesmo, então era com as coisas que tinha. E a gente sempre lançando propostas. Fizemos filmezinhos, agora a gente tem o Zoom, né? E propostas gravadas. Eles veem as propostas, assistem, e depois a gente, no Zoom, eles compartilham. Os professores também dão propostas para aproveitar os quadradinhos, porque tem muita coisa para a gente fazer, justamente porque é quadradinho. E os resultados têm sido maravilhosos. Vocês não vão acreditar, mas eles estão muito mais presentes, faltam muito menos as aulas. Alguns não querem ir embora. Hoje mesmo a gente estava conversando com uma supervisão sobre isso, que os professores não podem simplesmente encerrar. Aí dizem, então, pessoal, vamos guardando material, que agora já tem, a gente preparou uns kits de material e eles recebem, né? Mas assim, guarda. E o cuidado deles com o material? A gente inventou umas caixas plásticas lá, na verdade recicladas, e eles customizaram as caixas, ficou uma beleza. E aí eles guardam o material lá, e aí aquela coisa, tira lá de cima do armário, pede a mãe para tirar, porque não quer que o irmão use. Cada um tem uma história. Aí traz para trabalhar, e depois começam a guardar aquilo, e o carinho para guardar. Todo aquele material e tal. E, claro, tudo foi pensado assim, que não bastava ser uma caixa, tinha que ser uma caixa deles, onde eles vão guardar tantas representações, né? Instrumentos tão importantes de trabalho. É aquela coisa, você sempre trabalhar com conceito, não é simplesmente vamos fazer uma caixa bonita. Não é isso. Por que eu quero sugerir que eles customizem, ou pintem, desenhem, colhem nas caixas? Tem um porquê, né? Que isso é o que... Essa é a parte mais concreta que fica na cabeça da gente. É o que faz com que a gente não fique dando tiro a esmo. A gente precisa ter um conceito, senão a gente se perde, né? Então, tem sido assim muito legal. Marcelo, eu queria falar mais sobre isso, que eu acho que poderia ajudar. Mas aí teria que ter trazido aqui até uns exemplos legais e tal. Mas quem sabe a gente faz um outro encontro. Ainda é do Marcelo. Fale um pouco sobre o ensino à distância com crianças pequenas. Marcelo, eu não tenho experiência com os muito pequenos. Não deve ser nada fácil. A gente trabalha com crianças a partir de 5. Então, mesmo fora do projeto social,
com as crianças que eu chamo de economicamente privilegiadas, a gente trabalha com crianças a partir de 5. Então, eu acho que deve ser um perrengue trabalhar com os pequenininhos nessas telinhas. Mas os de 5, 6, a gente está conseguindo coisas ótimas. Tem sido bem legal, eles estão muito envolvidos. E tem o seguinte, tem crianças que migraram para esse sistema nosso aqui agora, né? Eles já tinham tido contato ali, pessoal, né? Não é ao vivo, como é que chama? Pessoal mesmo, é contato ali direto, né? Outros não, vieram depois, pediram para presencial. Obrigado, Zilka. Presencial. Fala essa palavra todo dia, esqueci. Mas tem... Eu acredito que possa, sim, muita coisa pode ser feita. É que eu não também minha cabeça, nem a da equipe, ficou muito voltada. A gente ficou pensando nos que a gente atende, né? Mas alguns entraram depois, pediram para entrar, e a gente ficou na dúvida, gente, será? A gente não teve nem contato, aí, gente, deixa entrar, vamos ver, se tem vaga, vamos deixar entrar. E os resultados têm sido muito bons. Mesmo, eu não tenho... Se existe uma experiência que não me frustrou, foi essa. Realmente não. Agora, ralamos muito. O início foi desesperador, a gente não sabia o que fazer. Porque ninguém acessava as nossas aulinhas lá, gravadas. Era todo mundo em estado depressivo já, quase tendo que tomar remédio, porque trabalhava, mostrava. E aí, gente, na minha turma, 1 assistiu. Na minha foram 2. Aí eu estava um horror. A gente foi mudando muito. E depois entraram os kits. Não vou enganar vocês, não. Isso ajudou a beça. Especialmente para as crianças do projeto social, né? Que tem muita dificuldade, falta tudo, né? Não tem nem o papel A4. Então, mas também a gente usou muitos recursos, tecidos, coisas da casa. E, olha, as mães permitiram numa boa. Eles criando formas e depois fotografando com as coisas que tem na casa, criando personagens no chão, juntando materiais e fazendo incursões pela casa para tirar fotos a partir de uma determinada proposta e depois apresentando isso aí foi não crescendo e hoje bem bom mesmo. E não sei se temos mais aqui. Acho que só de perguntas assim que tem muita coisa sendo dita aqui, ótima, né? Fiz um trabalho que você vê na sua janela. Fiz um trabalho... O que você vê pela sua janela, deve ser isso. É muito legal. O professor precisa ser criativo para ensinar o aluno a ser, com certeza. Olha, a gente tem que ser tanta coisa, é árduo, viu? É árduo. Eu falo com o pessoal assim, é muita responsabilidade, não é não? Aqui a Tati está perguntando o que eu penso sobre releitura, não é isso? E, Tati, eu precisava de uma palestra só sobre isso. Eu acho que pode ser uma coisa super legal, mas eu acho que é meio mal interpretada. O que é? Obrigado, Mário, que bom, obrigado. Legal, legal. Daniela. É isso, pessoal. Temos 4 minutos. Que bom, Alice, que bom que está gostando. Fico muito feliz, gente. Isso Tá vendo? O nosso trabalho é árduo, né? Mas tem essas compensações maravilhosas, olha só. E quanto mais a gente
vai trocando, né? Agora, eu sempre penso assim, isso quando eu estou fazendo palestra para profissionais também. Procuro dar o que eu posso, né? Mas a grande maravilha é ir de encontro com as experiências ricas de cada uma dessas pessoas, de cada um de vocês. Isso é maravilhoso, porque é soma, né? É soma. Se não for reativo, resistente, ou mesmo discordar, porque é um direito de todo mundo, né? A gente soma. Isso é maravilhoso, né? Não está caindo num campo, qualquer campo, está num campo que já tem colheita, já tem plantio, já tem tanta coisa, né? Muito bom. É isso, pessoal. Eu acho que vamos nos despedindo, né? Feliz de estar aqui com vocês. E quem sabe a gente se encontra mais vezes. Eu acho que tem gente que está aqui que esteve na outra palestra. E é isso. Vamos nos encontrar em mais. E ir trocando. Esse é um trabalho. Isso que nós fazemos é muito rico, mas às vezes é muito isolado. Não sei se muitos de vocês sentem isso. A gente fica isolado, assim, às vezes com dificuldade até de colocar em prática, porque tem todo um sistema, às vezes, meio rigoroso. Mas o que eu acho é que todos nós temos um trabalho pela frente de desmoronar, de tirar esses muros, que às vezes os muros são frágeis. A gente é que acha que... Porque quando a pessoa por exemplo, um sistema educacional que tem pouco acesso ou nunca refletiu a respeito dessas questões, simplesmente nega e diz: não, isso não vamos fazer por aí não. Diminui o tempo, acaba com aquilo, faz desse jeito, faz daquele. Não estou gostando, isso aí está parecendo bagunça, isso é sujeira. Né? Mas isso depende da gente. Não adianta simplesmente ficar na... Nós não temos que ser vítimas. Também não temos que ser algozes. Nós temos que lutar por um espaço melhor. E como é que a gente luta? Levando informação, levando conhecimento. Vamos fazer isso. Muito. Vou contar para terminar, eu já tinha me despedido, mas eu vou contar uma historinha que eu vivi logo no começo da minha carreira. Eu trabalhava numa escola, depois trabalhava em várias, mas eu trabalhava numa escola que eu tinha que ir nas salas. Tinha uma garagem onde era aula de artes. Aula de artes é sempre assim, uma garagem e tal, normalmente uma garagem mofada. O professor não pode ser alérgico, senão corre risco. Aí, assim, tinha que ir lá, terminava a aula, pegava um grupo e levava para a minha garagem. Chegava lá, fazia aula, devolvia o grupo, pegava outro grupo. Era assim o dia inteiro. Aí eu cheguei numa aula, a professora disse assim: meninos, guardem o material, botem tudo nas mochilas, que o professor de sujeira chegou. Aí eu dei um susto, né? Professor de sujeira? Aí, desculpe, professora, eu era novinho. Desculpe, professora, mas eu não sou professor de sujeira, não, eu sou professor de artes. Aí ela disse assim: o que você faz, meu querido? Isso eu não chamo de arte, eu chamo de sujeira mesmo. Basta ver como as crianças voltam. Vão, crianças, o professor de sujeira chegou. Gente, eu mal consegui dar aula, porque além de... esse é o isolamento máximo, né? Isso para mim foi inesquecível. E eu tenho uma amiga que brinca muito comigo, né? Porque é desde essa época. E eu contei para ela, nessa época, essa história. Ela sempre que encontra comigo, ela fala: professor de sujeira, que saudade! Muito legal isso. Legal para ser contado, né? Não para ser vivido. Então é isso, pessoal. Abraço, beijos, carinho sempre. Muito obrigado a vocês também. Muito obrigado mesmo. Nós vamos nos encontrar mais.